Muito boa noite, retornando ao nosso ciclo de live, Ciência Policial em Debate, pelo Instagram Última Rácio. Teremos a honra de receber nesta noite nosso querido amigo Sargento Marques e abordaremos uma temática muito interessante. Já aproveito aqui para saudar os nossos colegas que estão online nesse momento, no Brasil inteiro. Lembrando que a nossa live, além de ficar disponível no nosso Instagram, também será disponibilizado no canal da editora Última Rácio no YouTube. Já aproveito e convido os senhores para que naveguem lá na nossa página no canal do YouTube. Temos mais de 70 lives realizadas nesse período de pandemia, sempre falando de ciência policial, obviamente. Muito boa noite, meu nobre amigo. Ô, comandante, tudo bem com o senhor? Satisfação imensa. A honra é toda minha, meu amigo. É uma honra estar no canal Última Rácio. Estou sempre acompanhando aí as postagens aí, o conteúdo magnífico. Muito obrigado aí pelo convite. E vamos aí fazer um bate-papo. Não, perfeito. O nosso objetivo, Marques, é justamente esse. É levar conhecimento, afeto à ciência policial, à segurança pública e áreas correlatas ao público geral, sempre dando preferência aos colegas policiais e colegas parlamentares e outros profissionais, juízes, promotores, que, de certa forma, se interessam pelas ciências policiais, são docentes, são pessoas que, de certa forma, participam do sistema de justiça criminal. E é sempre bom debater assuntos e falar daquilo que a gente gosta, né, Marcos? Afinal, Marcos é sargento da PEMESP há mais de 24 anos, docente dessa disciplina antiterrorismo, também docente de policiamento operacional padrão, gerenciamento e gestão de crises, ou seja, tem uma vasta experiência teórica e também operacional. Sempre temos oportunidade aqui de convidar colegas oficiais e praças para que a gente tenha uma visão ampla e também de todas as corporações policiais do Brasil. É sempre uma satisfação a gente conversar com colegas e aproveitar da oportunidade de falar sobre um assunto que nos é muito caro. Ano passado tivemos aí o reconhecimento da ciência policial como ramo do conhecimento estudado no Brasil, pelo Ministério da Educação e Cultura. Isso nos enche de orgulho, né, Marcos? Porque afasta aí aquilo que eu gosto sempre de chamar os policiólogos de plantão. E hoje aqui, não conheço pessoalmente o Marcos, nos conhecemos nas redes sociais. Ele tem um Instagram interessantíssimo, que eu já aproveito e convido os senhores a darem uma olhada no Instagram dele e também que possam segui-lo e se apropriar de um conhecimento muito relevante, de uma área muito importante e que no Brasil não é muito trabalhada, né, Marques? Infelizmente, os nossos doutrinadores não são muito caros a essa disciplina e é importante nós debatermos não só em virtude do que está acontecendo, né, no cenário internacional. Tivemos Copa, Olimpíadas no Brasil, ou seja, fomos foco de muita preocupação por parte de todo mundo, né? Graças a Deus, não tivemos incidentes terroristas, em virtude de sermos uma nação pacífica, mas a gente sabe que a gente não está ileso dessa questão. E é importante debater, quando nós falamos da condição de policiais militares, né? Sargento Marques, eu, tenente-coronel da PMDF, lembrando também, né, Marques, que nós não falamos em nome das nossas instituições, estamos aqui como especialistas, como interessados, como apaixonados pela matéria, e tudo aquilo que a gente mencionar aqui é fruto dos nossos estudos, das nossas observações no terreno. Eu também tive a oportunidade de frequentar um curso de antiterrorismo na Polícia de Segurança Pública Portuguesa. Não sou tão especialista como você,
mas conheço um pouco da matéria. E como... Aprendendo, eu também estou aprendendo. E como, né, Marcos, é importante que as polícias militares, o homem que está na ponta da lança, tenha um conhecimento mínimo, né, razoável sobre essa questão, até porque uma série de incidentes, eles são evitados justamente por esse policial, né? E é por isso que eu me convidei... É o primeiro respondedor, né, comando? Exato. E é por isso que eu te convidei. Aqui a gente não vai dar aula de antiterrorismo nem contra-terrorismo. Falaremos superficialmente, vamos despertar o interesse, né, dos colegas e mencionar nossas experiências, nossas reflexões dentro do campo da ciência policial. Marcos, falei demais, a palavra é sua, afinal você é o convidado da noite. Fique bastante à vontade, meu amigo. É uma honra, como eu falei, de estar falando com o senhor aí. Obrigado, público maravilhoso. E estou sempre acompanhando, que nem eu disse. E o senhor falou uma coisa interessante. É uma área de estudo muito complexa, uma área pouco abordada no país, principalmente, né, nas polícias. E o senhor falou bem uma coisa, o que acontece? O policial, o primeiro respondedor, né, o patrulheiro, ele vai ser o primeiro cara a se deparar com esse tipo de ameaça. Não tem jeito. Vai ser, porque a tropa especial ela está aquartelada, geralmente. Dificilmente ela vai se deparar, num primeiro momento, com esse cenário desse tipo de ocorrência. Aqui no país, a gente tem um grande problema, que são as questões do atirador ativo, estudantil. Esse é o grande problema que nós temos hoje. Inclusive, semana passada, lá em Manaus, foi preso um indivíduo que ele estava praticando, já estava em atos preparatórios para realizar um ataque numa escola. Então, a grande problemática hoje, que eu vejo assim no país, são essas questões do atirador ativo em escola, o atirador ativo, que nem tivemos um caso em Campinas, né, lá em igreja. Recentemente tivemos um caso lá em Santa Catarina também, um indivíduo, só que ele foi com uma faca, né, um indivíduo assassino ativo, que a doutrina fala. Ele adentrou uma creche, infelizmente ele realizou 5 óbitos lá, 5 mortes. E outro cenário que nós vemos também, a gente tá sempre de olho, são as questões do novo cangaço. O novo cangaço, os atos do novo cangaço, eles são assemelhados ao terrorismo internacional. Porém, lógico, o objetivo é outro, né? O objetivo é financeiro, mas a modalidade e os atos praticados são muito semelhantes ao terrorismo internacional. Temos também a questão da tríplice fronteira do Hezbollah, né? Agindo ali na região da Argentina, Paraguai e Brasil. Existem evidências disso, da Polícia Federal, inclusive, da operação lá do Hezbollah, a capitalização financeira do Hezbollah naquela região, principalmente com produtos contrabandeados. E isso são situações que preocupam muito o país. São 3 cenários que deixam a gente em preocupação. E o mais recente também é a questão dessa polarização política que nós vemos hoje. E aí a gente não sabe o início e nem o término disso, daí, o que pode acontecer e quais serão os desdobramentos de tudo que está acontecendo. Nós vemos essa polarização política muito grande, onde há grupos já realizando algumas ações semelhantes, né, a atos terroristas. Tivemos aqui em Santo Amaro, que é inclusive a área do batalhão que eu trabalho. Eles incendiaram a estátua do Borba Gato. Foi um negócio que foi muito noticiado, né, na imprensa nacional, inclusive internacional. E ontem, na madrugada de ontem, tivemos aí o ataque à estátua de Cabral, né, lá no Rio de Janeiro. Incendiaram a estátua de Pedro Álvares Cabral. Então, são situações que o país não tinha e está começando a ter certos casos como esses aí. Então, isso é uma coisa que preocupa bastante. Max, você falou 4 aspectos aí muito interessantes.
que cada um deles daria uma live, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho de cada Não, um, né? se a gente adentrar nesses cenários todos aí, são pelo menos umas 4 lives dessa aqui, assunto para a tarde inteira para a gente conversar, né? Mas vamos falar, vamos ter outras oportunidades para a gente se falar. Mas, assim, o que eu acho interessante nessa sua fala, e é isso que eu gostaria de levar ao público, viu, Max? É justamente quando a gente se fala de terrorismo, o cidadão brasileiro e até o nosso colega policial, ele percebe esse fenômeno de forma não muito ampla e muito distante da nossa realidade. E você mencionou Sim. situações que trazem o fenômeno do terrorismo para muito próximo do Brasil, da nação brasileira e para o dia a dia do policial, né? E aí você mencionou alguns pontos que eu gostaria de trabalhar com você para a gente conversar aqui. 2 pontos são muito interessantes, inclusive é fruto de uma obra que a gente lançou recentemente e que eu até convido os colegas que estão nos acompanhando, que é a questão do crime organizado e o fenômeno do terrorismo no Brasil, do nosso amigo Capitão Dalago e prefaciado pelo General Heleno. Inclusive, quem quiser adquirir a obra está lá no site da editora Última Rácio. Nessa obra, inclusive, eu tive a oportunidade de orientar o Capitão Dalago no mestrado que ele fez na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Isso é fruto de um trabalho do curso de aperfeiçoamento que ele teve a oportunidade de fazer lá na Guarda Nacional Republicana. E o assunto em Portugal, na União Europeia, na comunidade europeia, se fala muito de terrorismo e aqui a gente praticamente não fala. E ele fez uma abordagem, né, o Marcos, muito interessante de todos os projetos de lei que estão tramitando e que tramitaram no Congresso, que tratam da questão do terrorismo. E ele levanta 2 questões muito interessantes, obviamente, sem tomar partido, até porque é um trabalho científico e é bom que assim o seja. Uma é a questão das ações perpetradas pelos movimentos, pela criminalidade organizada, especialmente facções como o PCC. Inclusive, já há orientações, inclusive já tive a oportunidade aqui no canal da Última Rácio de ouvir um especialista italiano que apresenta uma reflexão de que o PCC, inclusive já tem ligação com elementos do Hezbollah e outras organizações criminosas políticas. Então, a primeira questão, essas ações, inclusive nós experimentamos no Brasil, radicais, promovidas por organizações criminosas como o PCC, deveriam ser analisadas de forma diferenciada e consideradas ações terroristas. Ponto 1. A outra questão é a questão das ações radicais de determinados movimentos políticos. Essas ações radicais poderiam ser caracterizadas como ações terroristas? Não estamos aqui afirmando, estamos levantando a questão para demonstrar como essa questão do fenômeno do terrorismo ele está muito próximo da nossa realidade. Né? Falei só de 2 aspectos, que é a questão da criminalidade organizada e falei também das ações radicais de determinados movimentos políticos ocorridos no Brasil. A esse respeito, o que você pode nos dizer? Bom, recentemente eu tive participando do simpósio com o coronel André Luiz Volozin, que é um analista, inclusive nacional e internacional, e ele falou bastante dessa questão do terrorismo relacionado às facções criminosas, e ele mostrou uma foto interessante, que era a foto dos indivíduos no morro, no Rio de Janeiro, né, paramilitarizados, muito bem armados, e mostrou também algumas fotos também de algumas ações organizadas do PCC em São Paulo. Então, é uma coisa que preocupou bastante, né? É uma coisa que preocupa muito por causa da semelhança que esses indivíduos estão tendo
com as organizações terroristas internacionais, o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. A gente percebe até a forma de eles agirem, né? E o que facilita a ação desses indivíduos, o que é? A ausência da presença do Estado. Onde não tem a presença do Estado, as organizações criminosas, elas dominam, e as organizações terroristas ultrarradicais, elas dominam também. A gente percebe nos países, alguns países do Oriente Médio, onde não tem presença, alta pobreza, índice de pobreza muito... E a gente assemelha, ele fez interessante, essa semelhança entre as facções criminosas do Brasil com essas do terrorismo internacional. Então, foi uma colocação assim, muito interessante. E a gente percebe outro ponto também, a nossa legislação, a lei de terrorismo, a Lei 13.260, né, de 2016, só para estar mencionando ela, porque ela é importante, ela surgiu com o advento dos Jogos Olímpicos de 2016, por força internacional, né? Pressão da FIFA, né? Da FIFA e dos governos internacionais, das outras nações, porque o país, a legislação não tinha essa legislação, e com o surgimento dessa lei, ela, de certa forma, ela evoluiu um pouco, porque ela conseguiu atingir os atos preparatórios. Tanto que a gente sabe que houve a operação da Polícia Federal, a operação #, onde culminou na prisão de 11 indivíduos, 11 brasileiros, que estavam com uma ideia, né, com a ideação de querer praticar ato terrorista nas Olimpíadas. Então, são situações que nem o senhor tinha mencionado, com relação às organizações criminosas, existe essa semelhança muito grande. E as autoridades, o governo, precisa estar atento a isso daí. A gente precisa estar estudando, a gente precisa estar dialogando sobre esses aspectos. A gente, aqui no Brasil, a gente tem aquela questão depois que aconteceu, a gente vai correr atrás, né? Os grandes incidentes vêm acontecendo e aconteceu tal coisa, vamos correr atrás. Graças a Deus, existem pessoas que estão estudando bastante sobre esse assunto. Eu acredito que precisa ser mais estudado, amplamente estudado nas polícias, e não só nas polícias, porque o NIMS, que é o National Incident Management System, que foi estabelecido pela FEMA, ele abarca bastante a questão dos incidentes de maneira geral, não só as autoridades, os agentes de segurança, mas as organizações particulares, inclusive. É muito importante que, não que a pessoa vá ser um especialista na área, não é isso, mas a pessoa precisa saber que existe e saber, ter a consciência situacional que tal fato existe e quais seriam as medidas a serem adotadas. Não, perfeito, Marques. E quando a gente percebe, aqui a gente já tem aqui excelentes comentários aqui, a gente percebe que a nossa audiência é uma audiência que conhece bem do assunto, que eu gostaria de mencionar alguns, mas é complicado, a gente às vezes deixa de mencionar, mas a gente vê aqui o Sargento Galesco, é uma satisfação imensa, até aproveito para convidar ele online para a gente fazer uma live, ainda não fiz com o Sargento Galesco, viu? Já está convidado. E essa questão é, de fato, desconhecida quando a gente analisa os projetos de lei que tramitam, né? Às vezes, há um receio dos parlamentares, de certa forma, da legislação ser um pouco radical, visando abarcar determinadas questões, ainda mais quando envolvem questões de ordem política. Mas é importante a gente perceber que no mundo inteiro, determinados grupos e organizações que, de certa forma, têm uma veia política, eles precisam de capital financeiro para sustentar a sua ideologia. E esse capital financeiro advém do tráfico, às vezes, de pessoas, tráfico de armas e tráfico de drogas. Então, elas se aliam com facções criminosas no mundo inteiro para justamente conseguir dar vazão e ter respaldo econômico. Você falou muito bem da Tríplice Fronteira, e é fato que a gente aqui na América Latina
a gente tem já uma presença forte de movimentos radicais, obviamente que são monitorados pelo Estado e devem ser monitorados, e é importante essa discussão, como eu falei, volto a repetir, para que o policial, na ponta da lança, ele saiba, ele consiga identificar situações, seja o policial militar, seja o policial civil, numa apreensão, numa prisão, conseguir verificar elementos que, de certa forma, possam conduzir uma investigação para a identificação de uma ação terrorista, uma célula terrorista no Brasil. A gente sabe que os nossos grupos de operações especiais e ações táticas são grupamentos extremamente preparados e qualificados e possuem unidades antiterrorismo, mas é importante que essa informação seja de conhecimento de todos os policiais para que eles possam auxiliar nesse sistema de proteção do Estado contra o terrorismo, né, o Max? Com certeza, senhor. E você, como docente, você desempenha bem esse papel, né? A gente está tentando transmitir a informação, até tempo atrás, a página aqui ela é uma página nova, eu estava fazendo as aulas, né, em 2018, aí 2019, depois veio a pandemia, parou tudo, e a gente acabou tendo que inventar o canal, porque a mensagem tinha que ser passada. A mensagem tem que ser passada para todas as pessoas de bem. A gente precisa levantar essa bandeira, né? A gente precisa... O senhor falou também bastante sobre os policiais, eu falo também seguranças de shopping, exato, nas igrejas. Perfeito, perfeito. Porque essa consciência situacional, a gente vê somente na Europa, que eu estive lá na França recentemente, e a gente observa que depois dos ataques havidos lá em Paris, ou Charlie Hebdo, a gente percebe que o nível de tensão do policial francês, da CRS, aumentou muito, e inclusive a legislação ela ficou bem mais pesada. Mas, embora precise evoluir bastante, não só na França, mas como em outros países, alguns países da Bélgica, alguns países que tiveram atos terroristas na Espanha, e existe uma resistência forte de outros, do parlamento, inclusive, de não ser tão dura assim a aplicação da norma. Porque contra o terror, a norma ela tem que ser pesada. Contra o terrorista, tem que sofrer sanções pesadas do Estado. Ele não pode ser brando a coisa. O próprio NIMES, né, o próprio protocolo alert, ele preza o quê? Ele preza que o policial, ele se deparando com uma situação de que é um ato... A gente fala bastante de baixa letalidade, né, na polícia. Mas eu sempre deixo bem claro para o pessoal que são ocorrências e ocorrências. Nesse tipo de fenômeno que nós estamos tratando, o policial, o pé de bota, lá, o policial que está na ponta da linha, ele tem que dar resposta com aquilo que ele tem, porque os indivíduos não vêm para brincadeira, os caras vêm efetivamente para causar o maior número de vítimas possível. A intenção deles é impactar. Hoje a gente fala bastante sobre a questão do terrorismo de baixa intensidade, né? Que são atos pontuais, mas atos que provoquem um clamor público muito grande, que assim que ele é divulgado, hoje em dia a gente não consegue esconder mais nada, né? Porque hoje a velocidade da informação é muito grande. Hoje a gente vive a quarta geração, a evolução, né, das coisas, a internet das coisas, a gente fala bastante sobre isso daí. E hoje uma informação ela vai muito rápido. Então, os indivíduos, eles têm essa ideia de, mesmo ele fazendo atos pontuais, ele sabe que esses atos vai fazer um clamor público assim muito grande. Max, você falou aí da França. Eu, por uma ocasião, estava... como eu fiz meu doutorado em Portugal, na Universidade de Coimbra, então a gente vivia muito nessa ponte aérea.
E aí, uma vez eu fiz um voo com conexão no Charles de Gaulle, na França. E eu me lembro, a gente estava aguardando um voo, eu e minha esposa, e aí a gente deixou a mala, eram 2 malas, e aí tem aqueles painéis para a gente verificar o horário do voo. E aí, assim, rapaz, foi coisa de 1 metro que a gente virou de costa para olhar o painel e as nossas malas ficaram lá. Rapaz, mas foi coisa de segundo. Quando eu virei, tinha uns 5 ou 6 policiais de preto com fuzis, já em cima das nossas malas e com, assim, com um posicionamento muito enérgico. Eu cheguei a eles, me identifiquei, falei que as malas eram minhas. Eles pagaram aquele sapo no formato francês, mencionando que no país deles, né, até me identifiquei como policial, mas eles mencionando que uma situação como aquela, se demorasse um pouco mais, a orientação que eles tinham era pegar as malas, jogar para fora do aeroporto e isolar o local, né? Então, assim, procedimento padrão. Isso eu estou falando, acho que tem uns 6, 7 anos que isso aconteceu. E logo que eu fiz o meu curso de contra-terrorismo lá em Portugal, em Lisboa, eu me lembro que foi antes das Olimpíadas. E a gente teve um professor, tem até um livro muito interessante, o professor Hermino, que é até doutor também em ciência política, se eu não me engano, e ele falava dos desafios que o Brasil ia ter sediando a Copa e as Olimpíadas. E aí, depois do curso, eu passei a ser bem observador. Então, eu ia ao shopping e eu via, por exemplo, pessoas, às vezes você vê um embrulho ali parado em determinado local, e aí você não vê o segurança preocupado com aquilo. Em uma ocasião, inclusive, eu vi uma embalagem dessa, conversei com um vigilante, até para verificar qual seria a postura dele. Ele foi lá, pegou assim, nem abriu, pegou e já levou lá para a direção, né? E eu fiquei observando aquilo. Inclusive, teve um colega aqui, eu acho que foi o Arthur, que mencionou que o Shopping Guatemi de São Paulo, eles têm instrução a respeito, um treinamento, tem uma parceria, um treinamento contínuo sobre atentados terroristas. Então, essa parte que você mencionou aí, a respeito da necessidade também do cidadão comum, da sociedade, dentro daquilo que a gente pode chamar de segurança pública comunitária, né? Policiamento comunitário, é preciso que a polícia também esclareça a comunidade a respeito desses riscos, ainda mais em situações, em grandes eventos, né? E em cidades como Rio de Janeiro, que recebe muitos turistas. Aqui em São Paulo a gente tem um programa de vizinhança solidária. Ele é um programa muito interessante, que ele une o policial e o cidadão, né? O cidadão, e esse cidadão, ele interliga junto com o quê? Junto com seus vizinhos, com o bairro. Né? Isso é um negócio assim importante, porque às vezes a gente vê muitas questões até de vizinho, o cara não sabe nem quem que mora do lado da casa dele, não sabe. Exato. Às vezes está acontecendo um fato e ele não toma conhecimento, não está nem aí. Tipo assim, cada um para si, né, e Deus para todos. Né? Mas a ideia desse programa é justamente para se aproximar as pessoas e trazer essas pessoas para a comunidade. Né? E a questão com relação à segurança privada, não só a segurança privada, mas até a guarda municipal também tem que ser GSM, né, de São Paulo. Até manda um abraço aí para os nossos colegas GSM. Meu tio Moisés aí, que sempre nos acompanha, que é GSM aposentado. Então, o pessoal precisa ter essa consciência situacional, né, esses elementos, que determinado tipo de ocorrência ele tem que agir daquela maneira, daquela forma bem enérgica. E esse ponto que o senhor passou bem, você está no shopping e observar mala largada, e o cara ir lá pegar de qualquer jeito, de qualquer forma, é o desconhecimento. Né? Infelizmente, o desconhecimento, ele provoca mortes, infelizmente. Não só nessa área, mas em qualquer área, o desconhecimento. Na área de segurança, o desconhecimento, ele causa problemas seríssimos, né? Incidentes seríssimos, incidentes muito, muito graves, assim. Mas a gente percebe que, eu acredito que no futuro próximo a gente vai evoluir
porque é necessário, né? Hoje é necessário, com esses grandes fenômenos que vêm acontecendo no país, principalmente, eu acho que a preocupação com essas questões, elas vão aumentar e, consequentemente, as pessoas vão ter que tomar conhecimento. Eu acredito que vai mais ou menos nessa linha. Ô, Arthur, eu ia te perguntar, até no início, acabei passando batido, mas é porque logo no início você já apresentou questões tão interessantes aí que a gente não poderia deixar de comunicar. Rapaz, o que fez você, de certa forma, ter esse interesse por um assunto assim que é tão complexo, como você mesmo mencionou, e nós temos poucos especialistas no Brasil, policiais, que de certa forma se interessam por essa questão. Você poderia falar um pouquinho aí de onde despertou esse seu interesse? Bom, o pessoal da página logo, eu sempre gostei de estudar muito história e geografia, e principalmente Oriente Médio. Sempre gostei de estudar demais sobre esses assuntos. Em 2018, a Polícia Militar ela abriu um estágio chamado estágio de aperfeiçoamento e liderança operacional para os sargentos, né, na Escola Superior de Sargento. E, por incrível que pareça, eu fui escalado, né, fui mandado para lá, fui meio a contragosto, mas lá chegando eu fui surpreendido, rapaz, com uma coisa assim que me abriu um mar tão grande. Eu falo para os caras, nada na vida é por acaso. E lá eu tive a honra, o prazer de conhecer o Major Aguilar, o Capitão Silvestre do Caveira, e ali as aulas desses caras uniu justamente com aquilo que eu sempre estudei, mas de uma forma um pouco mais técnica. Você fala, a forma que eles passaram era tão técnica, principalmente o Major Aguilar, sobre essas questões de contra-terrorismo e antiterrorismo. Então, isso aí foi o que realmente despertou em mim e me habilitou a estar dando aula na Zona Sul, inclusive para os sargentos. Eu dei aula em 2018 inteiro para os sargentos aqui na Zona Sul, sobre a matéria de gerenciamento de incidentes e crises. E até hoje estamos aí tocando o conhecimento, se aperfeiçoando cada dia mais, lendo sempre. Todo dia estou lendo, estou pesquisando, estou abastecendo a página, que eu acho que é muito importante. E o que eu percebi, comando, é que as pessoas aqui no Brasil, elas têm muito interesse pela matéria, mas elas não sabiam onde buscar, porque o conhecimento sobre essa matéria, ele é muito fragmentado. Ele é muito fragmentado. Inclusive, muitas obras muitas pesquisas a gente vê em outros idiomas. A gente vê poucos autores no Brasil que tratam sobre essa matéria. É muito pouca gente. Então, isso é uma coisa que, inclusive, eu estou escrevendo um livro, e se Deus quiser eu vou lançar esse livro no final do ano, que justamente trata sobre a questão da matéria. E é uma coisa que... Inclusive, se tiver editora, a Última Ratio, eu como editor-chefe da Última Ratio, já te convido. Para você ter ideia, a gente está lançando agora, está praticamente pronto o nosso livro, já está diagramado, um livro só com artigos sobre operações especiais e ações táticas. E eu queria um artigo, e você vê, eu tive dificuldade de conseguir um artigo que fale sobre terrorismo, porque é um assunto, de fato, muito escasso. Né? Então já fica aqui o convite, se tiver editora, ou se quiser participar de uma obra coletiva nossa, será uma honra, viu, ter um artigo seu falando sobre essa temática. Sim, eu fico muito, muito honrado, muito, muito feliz até pelo convite. Com certeza a gente vai estar conversando bastante sobre isso daí. Com certeza, eu fico muito feliz. E é importante a gente passar essas coisas, porque o nome terrorismo, eu sempre falo, o nome terrorismo é um nome muito pesado. É um nome que ele carrega. Todo mundo pergunta, por que antiterrorismo? Porque as pessoas perguntam muito. Eu falo, a matéria é sobre isso. Não é terrorismo. A gente não vai dar curso sobre terrorismo. Não vamos falar sobre... Se for falar sobre coisa de terrorismo, pode chamar a Polícia Federal e prender o cara. Nós vamos falar sobre antiterrorismo. Que cabe muito bem, né? Porque há uma diferença para aqueles colegas. Obviamente, há divergência da doutrina. A diferença entre antiterrorismo e contra-terrorismo, né? E
E nós estamos falando sobre antiterrorismo porque está muito mais afeto à atividade do policial, porque tem a ver com prevenção, né? Para que, de fato, o terrorismo não ocorra. E o contra-terrorismo, eles são ações muito mais ativas, visando evitar a questão que não ocorra, né? São ações mais incisivas de enfrentamento ao terrorismo, enquanto o anti é justamente aquilo que nós, policiais, devemos trabalhar mais intensamente. Obviamente, também podemos operar dentro da área de inteligência, operando no sistema de justiça, auxiliando as demais instituições envolvidas na questão do enfrentamento ao terrorismo, né? Com certeza, comando. É fundamental isso daí. É muito importante estar passando para as pessoas essa diferenciação, né? Essa diferenciação de antiterrorismo e contra-terrorismo. Um ponto interessante que a gente pode estar mencionando, que eu tinha falado um pouco, que me preocupa muito, são as questões do novo cangaço. Exato. Eu ia até você adivinhou meu pensamento, ele perguntar justamente isso. As ações do novo cangaço são coisas assim absurdas, face à tecnologia que nós temos hoje de informação, né, e face à velocidade de tudo que isso envolve. E os indivíduos chegarem numa cidade, dominar uma cidade inteira. Promovendo o terror, literalmente. Promovendo o terror, uso de armamento de guerra. Teve ações que aconteceram aqui em São Paulo, principalmente, indivíduos fazendo uso de drone, indivíduos fazendo uso de torniquete, indivíduos com torniquete. Então, são coisas que preocupam bastante a gente, que são ataques múltiplos e coordenados, né? Ataques múltiplos e coordenados na modalidade de MACTEC, né? Que são traduzido, né? Traduzido pelo português, MACTEC é uma sigla norte-americana, né? Um acrônimo que fala sobre a capacidade de resposta contra ataques múltiplos e coordenados. E a gente observa bastante essas ações com fatos que aconteceram, principalmente lá em Paris, lá no Café Bataclan, em 2016. Então, a gente percebe que essas ações são muito semelhantes, né? São muito semelhantes, porém, com objetivos diferentes, né? Que a gente já tinha mencionado sobre isso daí. E o Estado precisa se preocupar muito com isso daí, porque esses tipos de ações, infelizmente, provocam um clamor público muito grande nas pessoas, chocam as pessoas, né? Isso é o terror praticamente. E a gente observa que a legislação, a lei de terrorismo, ela não abarca essa ação como terrorismo propriamente dito. Existem alguns projetos que estão em andamento para que, se o indivíduo fazer o uso de explosivo, se o indivíduo fazer uso de armamento de guerra, seja capturado como ações terroristas. Mas isso vai depender do parlamento, isso vai depender de uma série de situações políticas que a gente sabe bem. Então, acho que precisamos evoluir muito nesse sentido e capacitar o policial para essas ações, contra essas ações. E, Marcos, é interessante, né, para aqueles colegas que estão nos acompanhando aqui, que não são policiais, que é muito frequente no Brasil inteiro os nossos grupos de operações especiais, né, as unidades antibomba e antiexplosivista, serem deslocadas para uma série de locais. Às vezes são denúncias anônimas, mas às vezes, de fato, são encontrados artefatos explosivos, né? E é importante chamar a atenção para que o legislador ele se adapte à realidade brasileira, albergando tipos penais ou de certa forma, classificando como ações terroristas esses incidentes. E é importante, é aquilo que a gente sempre tem falado, viu, Marcos? A necessidade de pessoas como você, que conhecem do assunto, e é importante, ainda mais quando fala de terrorismo, essas temáticas, de fato, são pessoas que são apaixonadas pela história, né? Porque é muito interessante perceber e analisar a questão da evolução humana
a evolução dos estados, né, dos povos, das nações, e verificar como as ações terroristas são antigas, desde que o homem é homem, né? E não é um fenômeno, né? Não é um fenômeno que ocorreu no século XXI. Mas é importante essa discussão, e importante de pessoas como você façam parte do debate nacional. Foi segunda-feira. Nós tivemos a oportunidade de participar de um podcast lá com o pessoal do Blitz Digital. Eu até mando um abraço aqui para o Aguiar Polícia, do Instagram, lá no Aguiar Polícia. E no Blitz Digital nós tivemos a oportunidade de debater e falar sobre essa questão complexa, que é a não participação dos policiais no debate de questões que nos interessam. E quando digo dessa participação, é justamente o distanciamento que a academia, né, a universidade tem com nós, policiais. Então, você vê colegas que têm 20, 30 anos de conhecimento prático e teórico em uma série de matérias que têm um conhecimento aprofundado, e aí há projetos de lei, há discussões no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, e nas universidades, e que esses policiais não são convidados a participar, não têm o direito de sentar-se à mesa. Até comentei lá na nossa live que muitos foram até as universidades para ter os seus mestrados, seus doutorados, seus pós-doutorados, né? Eu mencionei o caso do Major Francis, que é caveira em Minas Gerais, tem 3 pós-doutorados, né? Mestre, doutor, 3 pós-doutorados fora do Brasil, e é caveira. Menciono como existe ciência nas ações desenvolvidas pelas nossas unidades de operações especiais e ações táticas, né? Como a ciência está envolvida num tiro de disparo efetuado pelo sniper, numa ação de desarmamento de um explosivo realizado por um explosivista, numa ação de um gerente de uma crise, um negociador, como ele tem que manejar conhecimento, estudar, né, sobre a psiquiatria, a psicologia, a antropologia, para conhecer, né, o homem, para que ele possa desenvolver um melhor trabalho. E tudo isso é ciência policial. A gente fala de terrorismo, esses projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, tem que ouvir os especialistas, tem que ouvir os policiais, tem que ouvir juristas, ok, sociólogos, ok, antropólogos, ok, mas que ouçam também os policiais, que tenham conhecimento. Tem até aqui o nosso querido Valmor Racorte, também que está participando desse projeto, Caveira, está até aqui falando top. O Racorte é um cara que padrão. Está no nosso projeto, vai sair o nosso livro aí que está no forno. Até mando um abraço aí também para o nosso amigo, eu acho que é João Vitor, até adquiriu a obra, disse que chegou hoje o livro para ele lá na casa dele sobre o crime organizado, né? E também, lembrando aqui, era para eu também falar lá no início da nossa live, que hoje é dia do soldado, né, meu amigo? Parabenizar. Exato. Hoje, todos nós estamos de parabéns, né? Do soldado ao coronel, todos somos soldados e hoje é nosso dia. Maravilha. Comando, o senhor falou uma coisa interessante. A gente está falando bastante aqui sobre uma palavra chamada incidente. E pouca gente percebe que isso daí tem uma relevância assim muito grande, né? Se falava muito em crise, e os protocolos internacionais eles estão evoluindo bastante no sentido do que? Da amplitude disso daí, da crise, que seria um incidente, né? O incidente é a amplitude de tudo. A FEMA, a gente sabe que é a agência federal norte-americana, que ela trata da gestão de emergências, todos os atos que acontecem, todas as catástrofes e emergências que acontecem nos Estados Unidos, a FEMA ela está lá para estar fazendo alguns protocolos, realizando alguns protocolos, e um protocolo que está evoluindo muito é o protocolo do NIMS, que a gente falou no início, que é o National Incident Management System. E o NIMS, ele tem o propósito de quê? De passar todas essas informações de forma compartilhada, não só para os órgãos de segurança, mas, que eu tinha mencionado,
aos particulares e toda a sociedade de bem. Né? Então, o conceito de incidente é um conceito muito mais amplo. Né? É um conceito que ele abarca não só os organismos estatais, mas toda a sociedade de uma maneira geral. Então, a questão do incidente ela é bem importante. O senhor mencionou que ele amplia demais aquele conceito de crise que nós tínhamos. Né? Aquele conceito que é o conceito que precisa ser evoluído, principalmente aqui no Brasil, né? O conter, isolar e negociar ou estabelecer contato precisa ser evoluído muito com mais amplitude, contato com determinado tipo de ocorrência, que nós mencionamos, ocorrência de novo cangaço. As forças de segurança elas precisam se conversar mais. O senhor tinha pontuado um negócio muito interessante. Concordo. Nós precisamos parar com aquele ego, porque ninguém sabe tudo. Ninguém é detentor ninguém é o pai do saber. A gente aprende com todo mundo. O Eduardo Bettini recentemente fez uma palestra no W2C e foi fantástico. Ele falou uma questão de integração. Né? Quando eles começaram lá com a questão da Mamba Negra, atingiram o novo cangaço, eles começaram a fazer contato com a polícia local, coisa que não tinha essa integração. Isso é fundamental, porque às vezes o camarada ele é muito especialista numa coisa e o outro camarada que está lá do outro lado, ele também tem a especialidade dele. E se unirmos todas essas forças, o crime não aguenta. O crime não aguenta. A convergência de propósito, né? A gente fala bastante sobre a questão da convergência de propósito para o bem, é fundamental. É fundamental no teatro das operações. Então, que nem o senhor tinha mencionado também, existem inúmeros especialistas de todas as polícias, temos vários especialistas em vários assuntos, uma gama de assuntos, e às vezes esse cara não é ouvido. Às vezes esse camarada não é ouvido. E esse cara, às vezes, ele quer falar, mas ele não é ouvido. Ele não é chamado, justamente porque o senhor falou, para o debate. Ele não é chamado para passar as ideias, para colocar situações. Às vezes, uma ideia que o camarada tenha lá, ela pode revolucionar, porque hoje a gente vê a questão da evolução da informação é tão grande, tão dinâmica. Hoje a gente vive um mundo muito volátil, muito complexo, muito ambíguo. Hoje a gente vive nesse cenário de velocidade das coisas muito grande. E o conhecimento ele não pode ficar só com a gente, unicamente conosco. Esse compartimento, esse conhecimento, ele tem que ser compartilhado. O Francis Bacon fala, conhecimento é poder, mas não só isso, mas transmitir esse conhecimento para as pessoas de bem. Eu acho que é muito importante. Então, o Nimes ele fala muito sobre isso daí, né? Sobre essas questões de a transmissão do conhecimento e integração de uma forma muito mais ampla e rápida. Excelente. Marques, a gente está caminhando aí, falta 10 minutos para o encerramento, e eu já vou aproveitar aqui, antes de encerrar, o nosso amigo Café, grande amigo também, participou de uma obra em conjunto conosco, foi um dos coautores de uma obra muito interessante que nós lançamos recentemente. Ele gostaria de perguntar para você, Marques, se ocorrências em que são empregados explosivos para estourar caixas de banco são consideradas ações terroristas no Brasil. O que acontece, que nem a gente tinha mencionado, a nossa norma hoje ela não abarca, infelizmente ela não abarca. Felizmente. A Lei 3.160 ela não abarca. A gente sabe que esse tipo de ação são ações que são assemelhadas literalmente ao terror, porque provoca o terror. Mas não dá para você tipificar como um ato terrorista propriamente dito. Pela legislação hoje não tem como. Hoje o indivíduo ele vai responder por uma associação criminosa e vai responder no penal. Exato. Ele vai responder. A gente sabe que a tipificação, a condenação da Lei 13.260, ela é uma pena muito alta. É uma das penas mais altas do Código Penal, que é de 15 a 30 anos. É muito pesada. Porém, precisamos evoluir bastante nessa questão. Espero que eu tenha respondido aí. Beleza, excelente. Tem uma pergunta aqui também.
não sei se diverge um pouco do assunto, Tá aí, mas... o autor do livro Porto se Honra, está com a É, gente. está aqui, eu vi aqui. Forte abraço. Deveria ser, obviamente, deveria ser. Também foi mencionado aqui sobre o 7 de setembro. Não é muito afeta a nossa live, mas o que a gente pode observar é que a gente espera que as manifestações do 7 de setembro sejam, como sempre, manifestações que não haja violência, emprego de força. Isso é que todo mundo quer. As polícias, a sociedade. Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma excelente polícia, uma das melhores polícias do Brasil. PMDF também. Vivemos com a constante aqui no DF de manifestações. Então, graças a Deus, hoje até o nosso coronel Nunes falou numa live que ele participou, interessantíssima, presidente da AMI Brasil, falou, nós nunca tivemos aqui no DF nenhum incidente, nenhuma morte em decorrência de manifestação, não teremos. Espero também que não tenha nenhum atentado terrorista, né, Marcos? Sim, se Deus quiser. A gente não deseja, mas a gente precisa estudar sobre o assunto, a gente precisa avançar sobre o tema, porque é um tema que ele é muito complexo, é um tema muito... que são várias ramificações de estudo, e é apaixonante, né? Estudar história, estudar... Eu sou suspeito em falar que eu sou apaixonado pelo assunto e cada dia mais a gente vai estar sempre aprendendo. Não, e é interessante, né, Marcos, quando a gente percebe e analisa como a questão do fenômeno do terrorismo está presente. Na ocasião do meu curso que eu fiz, e obviamente os estados monitoram, né? Existem vários nacionais, por exemplo, no caso de Portugal e de alguns países da Europa, que inclusive já fazem parte de células terroristas, saíram dos seus países de origem, assim, numa decisão maluca, que o cara põe na cabeça e vai participar em países, né, em que há um regime extremo, né, e passam a desenvolver, a fazer parte e serem monitorados pelos seus estados. E eu vou falar para você, eu creio que no Brasil, infelizmente, nós temos também brasileiros que estão envolvidos nesses grupos, né? E fora do Brasil operando. É triste falar isso, mas em todas as nações nós temos, e aí é um misto, né? E é por isso que é interessante, né, Max? A questão do estudo do terrorismo envolve antropologia, psicologia, psiquiatria, mas o que dá na cabeça de um indivíduo, né, largar o seu país para se dedicar a uma causa horrorosa como essa, né? Existem estudos, comandante, que o Estado Islâmico ele conseguiu trazer 45 mil pessoas de diversas nacionalidades para o meio deles, através do que da internet. Eles operaram muito essa questão da evolução da tecnologia. O Estado Islâmico ele desenvolveu o aplicativo, o Estado Islâmico ele usava as suas ações, as suas execuções com uso de internet, usava muito bem isso daí, uniformizados, paramilitarizados. Então eles evoluíram muito nessas questões, porque o que aconteceu? As fronteiras da Europa, Estados Unidos, praticamente fecharam. Então, como eles tinham que passar esse tipo de informação, essa informação tinha que se chegar de alguma maneira. E essa informação era chegada através justamente da Deep Web, da Dark Web, da internet como um todo, e eles sempre trazendo pessoas de diversas nacionalidades para fazer parte desses grupos terroristas aí que, infelizmente, vem causando danos terríveis, né, para a humanidade. Não, e é fato, esse incidente, inclusive aqui o Rafael, ele menciona a questão aí da estátua do Borba Gato e outros, né, eventos dessa natureza que têm que ser inibidos, eles têm que ser, o Estado como um todo tem que ter uma ação muito forte nesses eventos, para não alimentar a esperança de que outros da mesma natureza aconteçam. Não. Se há uma discussão a respeito de um monumento que foi elevado em consideração a determinada pessoa, que se discuta, que a sociedade discuta
se ainda é justa a homenagem, mas o que não pode acontecer são atentados como esse, né, Marcos? De forma pacífica, isso tem que ser conversado, com bastante tranquilidade. Inclusive, as obras em si, os monumentos, eles precisam ter a descrição do que o camarada fez, qual foi o papel dele na sociedade. Isso a gente... E olhando com as lentes da época, né, Marcos? Não adianta querer olhar com as lentes de hoje, né? É verdade. Entendeu? O senhor teve a experiência de estar na Europa também, e a gente sabe que a Europa é um museu a céu aberto. Né? E tem inúmeras... Se os caras começar a querer colocar fogo em tudo, vai queimar tudo, né? Tudo. Colonizadores, a gente sabe que o início da civilização foi de colonização. A gente não pode esconder sobre isso. Tivemos o Holocausto, o nazismo, e a gente vê que até hoje Auschwitz está lá na Polônia e ninguém colocou fogo e nada. Então, a gente sabe muito bem disso aí. Para que as pessoas entendam que aquilo não pode ser mais feito. Aquilo foi um mal muito grande para a humanidade e não pode ser feito. Então, as pessoas precisam entender dessa maneira, precisam entender isso daí. Não agir da forma que estão agindo. Porque, o senhor pontuou bem, porque agindo dessa forma, o que acontece? Outros atos vão se desencadeando. O efeito copycat, né? A gente fala bastante da questão do efeito copycat, né? Da reação em cadeia, né? Que é a ação de repetição. Aqueles atos são jogados na mídia e isso daí provoca aquele efeito cascata. Então, o Estado tem que estar muito preparado para isso daí. Não, e você falou muito bem, né? Quem visita a Europa verifica aqueles castelos, né? Com muito ouro, com madeira brasileira, então vai tocar fogo em tudo, né? Por conta de tudo aquilo ter sido construído com base na exploração, na colonização, na escravidão, e o caminho não é esse, né? O caminho, a gente vive uma sociedade ordeira, em que a gente cada vez mais temos que nos utilizar da comunicação, da fala, do debate, como estamos fazendo aqui, tentando aglutinar ideias, né, sempre em prol do interesse comum. Marcos, meu amigo, 3 minutinhos para terminar nossa live. Eu gostaria, antes de passar a palavra para você se despedir dos nossos seguidores, agradecer imensamente a sua participação. Fiquei muito feliz e contente, tá certo? Você demonstra um domínio da matéria. Parabenizar você pela docência. É importante que as nossas praças também exerçam a docência. Leve o conhecimento para os nossos colegas. E parabéns, agradecer aos nossos seguidores. Como eu mencionei no início, houve uma pergunta aqui, a nossa live ficará disponível no Instagram Última Rácio e também no canal da editora Última Rácio no YouTube. Assim que der, a gente vai editar e colocar lá no canal. Concito a todos que não seguem a seguir o Instagram Anti.Terrorismo, nosso querido amigo convidado. Uma excelente página. E agora, meu velho, eu passo a palavra para você, para que você possa se despedir dos nossos seguidores e apresentar aí as suas palavras finais. Forte abraço. Fico muito honrado com as palavras do senhor, agradeço demais a oportunidade, oriento aí a todos os nossos seguidores da Anti.Terrorismo a que sigam a página Última Rácio, porque é uma página muito técnica, é uma página que ela tem muito conteúdo, não é porque a gente está aqui, como a gente percebe que é uma página muito séria, e a gente que é curioso, né? Eu sou muito curioso, a gente tem que buscar bons conteúdos e boas pessoas, né? Só tenho que agradecer essa oportunidade para mim, que é uma oportunidade que vai ficar marcada para a minha vida, né? Para a minha história. E só tenho que agradecer o senhor aí pelo convite e desejo todo o sucesso do mundo e que Deus abençoe o senhor e família. Amém, meu amigo. Estamos juntos e vamos fazer uma próxima live, viu? Temos muito assunto. Um forte abraço. O assunto é muito grande, é muita coisa, né? Um abraço, meu amigo. Boa noite a todos. Deus aí.